Minha teologia já fez tanta coisa que eu não vou usar nada na minha vida. Nada, literalmente, né? Só para ser linguista aqui lá. Irmãos, fala assim, né? Consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, e a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor todos os seus pecados. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será abatido, o que é torcido te endireitará, o que é áspero se aplanará. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá. Pois a boca do Senhor disse, uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca a erva e cai a flor. Olha, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Só teu 9. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe ao monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta e não temas, e diz a cidade de Judá, eis que está o vosso Deus. Ele está falando da vinda de Jesus, né, irmãos? Aleluia. A voz que clama no deserto aqui está falando de João Batista, né? João Batista vai citar esse mesmo versículo aqui. Deixa eu abrir aqui também no Mateus. Acho que a gente tem um tempinho, está cedo também. Acho que ninguém vai dormir agora, ninguém vai, né? Eu vou abrir aqui no Evangelho de São João. Só para a gente entender bem aqui, tá, irmãos? A gente vai entender rapidinho. Aqui, ó. Eu vou ler João capítulo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Só até aqui, irmãos. Agora deixa eu ver se acho um versículo aqui que fala, né? Me foge da mente, sabe? Eu acho que é aqui mesmo. É aqui mesmo. É no. Quer ver? Aqui, achei, João. É isso mesmo. Achei aqui, ó. É, no mesmo capítulo, versículo diferente, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescessem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não reconheceram, ou não o receberam. Mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou e disse: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça, por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então, quem é você? És tu Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Disseram depois: quem és? Para que nós possamos dar resposta àquilo que nos enviaram. O que você fala de você mesmo? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui está falando no 23. Li isso tudo só para chegar até aqui, irmãos. É no capítulo 1, verso 23. E vai
compor, né, ali aquele capítulo de Isaías que a gente leu, né, moço? Então aqui está falando realmente que o próprio Deus ele ia vir para a terra para salvar o teu povo, né? Jesus veio para os judeus, só que como já estava escrito, né, Isaías 53, homem de muitas dores, né? Aquela pessoa que ele foi desprezado porque ele não nasceu ali no palácio, né? Nasceu na manjedoura, né? Foi ali, trabalhava com madeira, né? Era carpinteiro ali. Pode ser que ele tenha herdado essa profissão do teu padrasto, né? José, que era desposado com Maria, tua mãe. Então, irmãos, essa simplicidade de Jesus ali, né? Quando ele estava pregando em vários lugares ali, o povo, mas isso aí não é Jesus ali, filho do carpinteiro, né? Falava que ele era filho de José, né? Não estão ali no meio de nós os teus irmãos, né? Também irmãs, que a Bíblia fala que Jesus teve irmãos e irmãs, né? Então, nisso, ele era desprezado por isso, né? Não reconhecendo como Deus na terra. Ou seja, olha só o tanto que Deus ele gosta da simplicidade, né? Deus, ele age dentro do coração, de dentro para fora. Aleluia, Jesus, Santo pessoa, Deus. Né, então, por mais simples que a pessoa seja ali, eu lembro ali, culto da roça ali, né? Pessoa que às vezes tinha só 2 dedos na boca ali, não sabia nem assinar o teu nome, irmãos, né? Mas eles memorizavam o versículo na cabeça, né? Estou até falando com o Marcos agora que falou que ele guarda coisa na cabeça, né, irmãos? E ele era igual. E a gente via aquela pessoa pregando e um fogo de si ali, de uma forma tão grande, né? Aí depois a gente retornava para a cidade ali, aí você ia em alguma outra igreja, a pessoa ali, às vezes tinha um anelzão no dedo, né, de formar teologia e tal, aí ia falando, parecia uma palestra motivacional, sabe? Aí eu conversava com o pastor, por que aquele cara não tem leitura praticamente, né? Não sabe nem falar direito ali, e só dele estar ali em cima a gente sente a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Ele falou, isso é a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque talvez o outro ele buscou mais o intelecto e nem orar, mais ora. Isso é verdade, né? Não tinha oração. E Jesus, se você for ler, ele se retirava ali no Monte das Oliveiras para ficar sós com o Pai, em oração, em consagração a Deus, né? E nisso vemos a simplicidade de Deus agir. Onde ele botava a mão ali, o milagre acontecia, o cego via, né, enxergava, o surdo ouvia, né, o paralítico andava. Né, onde ele passava, irmãos, o poder de Deus estava sobre a vida daquele homem. Né? E ressaltando aqui João Batista ele era o quê? Apenas a voz que clama no deserto. Aleluias. Né? Jesus, ele comparou a mensagem dele com Elias. Tem gente que fala, mas ele era Elias, porque Jesus falou que ele era Elias. Não, Jesus não falou que ele era Elias. Ele quer dizer que a mesma mensagem, quando Elias, ele confrontou ali o rei Acabe, né, com Jezabel. Jezabel significa um espírito maligno, né, que Apocalipse também fala. É o espírito de Jezabel. Ou seja, é um espírito enganador que entra em muitas igrejas para causar contenda, causar confusão, né, na mente da pessoa. Né? Às vezes a pessoa fala mal do pastor, né, seja do irmão. Né? Eu falo sem medo de errar. Né? Se glória a pessoa a Deus, fala aleluia, mal Jesus. você, né, ela fala também de você para mim. Isso é certo. É verdade, né? Eu falo Jesus. direto. Então, se a pessoa vier aqui em casa falar mal de fulano, eu não quero. Eu vou falar que eu não estou em casa, invento alguma coisa. Isso me dói no coração, irmãos. Né? Porque é a falta do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Mas a pessoa vai na igreja tantos anos e nunca conheceu o verdadeiro Evangelho. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Jesus. Conhece a Bíblia de capa a capa, mas não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Né? Então, João Batista, sendo esta voz que clama no deserto, ele veio o quê? Preparar o caminho para o Messias. Né? Messias significa enviado, né? O unigênito de Deus. Né? Ou seja, ele era o Verbo. Ele era Jesus, o próprio Deus, irmãos, né? Que compõe a Trindade. Né? Aleluia. Porque Filipe indagou, né? Mas, Senhor, Jesus, mostra-nos o Pai, que isso já nos basta já. Glória a Deus, Né? aleluia, Mostra-nos Jesus. o Pai. Ele disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tenho visto o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluias. Então o Espírito Santo de Deus está aqui na terra, irmãos. E Jesus, em João 14, creio que verso 16, não me falha a memória, né?
ele disse que iria preparar lugar ali para a gente, né? Mas não nos deixaria órfãos. Ou seja, a segunda pessoa da Trindade ia subir e ficar ao lado da primeira pessoa, que é Deus Pai. Glória a Então Deus. ele mandou Deus Espírito Santo na terra. Então quando Atos 2, esse Espírito Santo desce sobre a vida dos discípulos, ele começa a fazer a obra ali, né? Com intrepidez, né? Com mais poder de Deus, com mais fogo de Deus. Eram pescadores, irmãos. Glória a Pessoas Deus. simples Aleluia. ali, né? Pessoas que foram tirados da lama, alguns eram cobradores de impostos ali, né? Que a sociedade não dava nada por eles. Por que Jesus, entre os 12, não chamou ninguém ali tão intelectual? Ele podia ter chamado alguém da sinagoga, né? Por que não, irmãos? A pessoa era letrada. Aí a gente dá uma meditada e vê por quê. Porque Jesus, ele queria ensinar a doutrina dele do zero para aquelas pessoas. Então, quando a pessoa ela é religiosa demais, ela fica presa ali naquele Aleluia, sistema. Santo Deus. Mas eu aprendi assim, né, que esse negócio de batizar e pular com o Espírito Santo não tem ali, né, fica presa tradicional. Sabe, não existe isso não, irmãos. Você vai ficar pulando, falando língua estranha, né? E a palavra de Deus fala, irmãos, né, que o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, começaram a falar em outras línguas, que as línguas pousavam sobre cada um deles como línguas de fogo, né? E partos, medos, persas estavam todos ali reunidos ali e viram ali, era quase 120, encheu toda aquela casa. Aquele vento impetuoso veio sobre eles. E Pedro, tomado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, começou a pregar ali e falou, né? Joel 2,28, que ele falou: que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, Aleluia. né? Os vossos velhos terão sonhos, os vossos olhos terão visões, né? Então, ele, cheio do Espírito Santo, pregou ali. O que aconteceu? Quase 3.000 almas, ou 3.000 almas, aceitaram a palavra que ele estava falando. Porque o homem cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele fala, o inimigo sai em recuado. Glória a Deus. A mulher cheia do Espírito Santo de Deus, quando fala, o milagre acontece. Aleluia. Né? Só que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ela nunca vai falar algo para agradar a pessoa que está ouvindo ali. É isso que é complicado, irmãos. Né? Talvez a gente vê pessoas ali que falam bonito, né? Que falam maravilhosamente bem, mas não tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. Né? Conhece o Espírito Santo como apenas uma força, ou apenas uma teoria, né? Que ele, quando se você está na faculdade, então o termo em grego, né? Parácletos, né? Parácleto, pelo amor de Deus, é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Né? Aleluia, Santo Deus. Disso dessa forma, a pessoa não sente nada ali, e talvez levanta o ego da pessoa que está ali pregando, para olhar para ela: não, meu Deus, como ele fala bem, né? Que cara inteligente, né? Olha só como, né? E tal. Mas não, irmãos. O Espírito Santo de Deus está na simplicidade da pessoa. Glória a O Deus. Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós. Quando você entra no teu quarto, fecha a porta e fala, se abstém ali do alimento por pouco tempo, que seja 2, 3 horinhas, depende de cada organismo, né? E você vai falar com Deus, né? Você vai tirar ali aquele momento com Deus e vai falar com Deus. Sem palavra bonita, sem aquelas parafernália que várias pessoas usam. Senhor, estou aqui, né? Eu quero te pedir perdão, isso que eu fiz. Glória, glória a minha casa, Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Oh, aleluia, se só curar, Jesus. só é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Glória, glória Né? a Deus. Então muitas pessoas vão atrás do milagre, mas não vão atrás de Jesus. Né? As pessoas estão atrás de profetada e estão sendo enganadas, irmãos. Né? Aleluia. Na igreja que eu fui deve ter uns 3, 4 anos atrás, eu preguei ali, né? Aquele homem gostou de pregação, depois eu fui fazer uma oração na casa dele. Eu fui lá, orei, né? E ele falou: porque teve um pastor que profetizou que ia acontecer isso e isso na minha vida. E ele ficou nesse negócio de revelação na cabeça dele. Então isso causou uma confusão tão grande que ele queria que eu falasse algo, de alguma revelação para ele. O que eu fiz? Orei a Deus: Senhor, fala conosco. Abri a Bíblia ali e caiu, eu não lembro se foi Isaías, algum lugar assim, que fala sobre o conserto. Eu falo: primeiramente, conserta a tua casa. Aleluia, Jesus. Como é que você tem sido como marido, como esposo e tal. Né? E a esposa dele estava do lado e começou a chorar. Né? O Espírito Santo, ele falando ali, né? A gente sente, né? Quando você está na presença de Deus ali.
eu orando ali, falando, ó, o seguinte, Deus está falando aqui, se essa casa tem que estar em ordem, porque senão vai haver separação. Vai haver ali algo que não é da paz de Deus acontecendo. Né? Aquele homem ficou tão perturbado, né, que a esposa dele, um dia ele saiu, assim que ele retornou do trabalho, a esposa tinha levado os 2 filhos dele e sumiu. Ele não achou mais a esposa. Eu acho que foi achar depois de uma semana. Esse que foi para a casa da mãe dela, não queria que ela entrasse lá dentro. Né? Algo aconteceu ali naquela casa. Né? Aí depois eu conversando com ele, e ele disse, mas eu não fiz nada. Né? Eu lembro de feio, um trabalho, volto para casa. Né? Mas aí depois o Espírito Santo falou, mas ele cuida mais dele do que da tua casa. Estou cuidando mais dele. Né? Não está ali. A esposa dele estava bem indignada mesmo. Né? Então, não deu um pouco prazo ali, ele já estava procurando outra pessoa, acho que não deu um mês. Eu falei, mas cara, mas você não quer reatar teu casamento? Eu quero. Então para de fazer isso, você está errado, cara. Mas eu não é meu amigo, não é assim que funciona. Eu falei, você tem orado, você tem clamado, você tem pedido, não, mas eu... Aleluia, Jesus. Mas quem de nós tem força, meu amigo? Né? A nossa carne é fraca, como diz o próprio Jesus quando ele estava no monte ali. A primeira vez e a última vez que os teus discípulos foram para o monte com ele, né, foi na noite, em que, na madrugada, que ele foi pego ali, né, pelo povo que ia levá-lo para o madeiro, levá-lo para a cruz. E eles tentavam orar e dormir, e Jesus orava do outro lado e voltava e falava, vocês não podem orar comigo nem uma hora? Não podem vigiar comigo nem uma hora? E Jesus vai falar para eles, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o Espírito que está em você está pronto. Que o teu Espírito, ele tem ligação direta com Deus. Mas a tua carne não. Porque a tua carne, você usa ela aqui para viver nessa terra. Por isso que é uma grande mentira, irmãos. Quando a pessoa fala, porque eu vi um Espírito na terra, não tem como acontecer isso. Por quê? Há diferenças de reinos. Isso aqui é o reino físico, o reino espiritual. Você não pode ficar feliz. Isso não existe, irmãos. Como que, fulano morreu ali e ele apareceu ali para ele, mentira, irmãos. É o diabo. Quem tem esse poder é o diabo. Se transfigura em anjo de luz. Se transfigura em parente, em pessoa e vai enganar a pessoa. Aleluia. Quantos são enganados desta forma? Porque a carne é fraca. Porque você quer ouvir aquilo que a tua carne está clamando. Né? Mas quando você vive no Espírito, na dimensão espiritual, né, você vai saber discernir na hora. Na hora você vai saber discernir o que está acontecendo. Glória a Deus. E assim era com o próprio Jesus. Né? Olha só que interessante, já vou terminar, caso a hora já se vão, falta um minutinho. Né? Satanás tentou enganar Jesus de diversas formas. Ali no jejum ali, né, todos já sabem da história, 40 dias, 40 noites, né? Você é filho de Deus, lança-te daqui, né? Está escrito que os teus anjos darão a teu respeito, né? Está no Salmos 91, creio que no versículo 7 ou 10, se não falha a memória, né? Que ele vai aparar você ali, né? Então ele não conseguiu ali. O que ele tentou? Tentou enganar ele quando ele estava falando a respeito da tua morte. E Pedro estava presente, né? E Satanás usou Pedro. Então Pedro, tomando a palavra, como era de costume que ele gostava de fazer isso, né? Ele falou, não faça isso contigo mesmo não, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que Jesus fez? Aparta-te de mim, Satanás. Você pensa como o homem pensa, não pensa como Deus pensa. Glória a Deus. É necessário que eu morra para ter essa redenção. Se eu não for, eu não vou mandar o Consolador. Então Jesus teve que morrer, teve que ressuscitar, e de lá, depois da festa do Pentecostes, cumprindo o dia de Pentecostes, mandou o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, então, Santo, Jesus Santo passou Deus. tudo isso para que hoje nós pudéssemos ter a presença do Espírito Santo de Deus. As pessoas não valorizam. Aleluias. As pessoas entram em seitas malignas, seitas que negam a divindade de Jesus Cristo, negam que tem o Espírito Santo de Deus, negam o batismo com o Espírito Santo de Deus, né? Isso é uma blasfêmia contra Deus, mas Jesus lutou para isso. Glória a Deus. Ele lutou para isso, irmãos. A pessoa pode até falar bonitinho, pode até ser, porque toda seita é muito organizada. Estou cometendo um erro com quem agora? Toda seita é muito organizada.
Dá no momento certinho, então ali, certinho. Não falha. Toda seita são muito organizadas. E por que isso acontece? O próprio Jesus fala com a gente, né? Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso é uma verdade, irmãos. E a pessoa sem o Espírito Santo de Deus, eu falo sem medo de errar, a pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela está na presença do maligno. Ah, mas ela é tão boazinha, ela é isso, aquilo outro, mas a palavra de Deus é clara, irmãos. A palavra de Deus não falha. Pode ser boazinha? Pode ser, não tem problema nenhum. Né? Mas é uma pessoa que adora ídolo, né? É uma pessoa que às vezes até ouviu falar de Jesus, mas afastou da presença de Deus, seja por qual outro motivo. A palavra de Deus fala, quando o espírito mal sai da pessoa, ele sai ali procurando outras casas, né? E voltando, vendo essa casa vazia, ele volta e traz 7 piores do que aquela pessoa. O estado da pessoa será pior do que era antes. Ou seja, a pessoa afastada dos caminhos de Deus, desviada ali. Você pode ver que até a fisionomia dela muda. Verdade. A cara dela muda, ela muda o cabelo, muda tudo. Você fala, meu Deus, mas a pessoa era tão de Deus ali, né? A pessoa fazia isso, fazia aquilo. Então é isso, irmão, tem o espírito maligno daquela pessoa. Às vezes a gente ora, né? Vai tentar ali, e por que não sai? Porque é uma casta de demônios. E a pessoa tem que se permitir. Então a pessoa, ela se permitindo ali, aí sim, vai curando, vai restaurando e começando do zero. Né? E a pessoa tem que ser discipulada nisso aí. Então é isso que o Espírito Santo de Deus, ele faz com a gente. Ele transforma, né? A gente de dentro para fora. Começa dentro do coração da pessoa. Eu já vi pessoas ali que começaram muito bem mesmo. Você vê, era uma bênção na mão de Deus. Ele terminou mal. É um exemplo de um amigo meu, né? Não sei se você lembra que morreu num acidente de moto. Começou bem, ele era meu professor praticamente. Você vê os vídeos dele antigamente. Eu fiz umas lives com ele. Ele conhecia grego, conhecia hebraico, conhecia várias línguas, né? Lia a Bíblia em várias traduções ali. E por causa, eu falo sem medo, eu falava até com ele, por causa ele não conseguiu abandonar um pecado, que foi o pecado homossexualismo, se entregou, ele disse, eu não consigo. Ele mandou até o vídeo da autopregação dele para mim e falou, pastor José, eu não consigo. E o que aconteceu? Né? Eu vendo a transformação dele, depois já pintou o cabelo de amarelo já, e se entregou realmente ao mundanismo. Depois ele se declarou ateu. Aí eu mandei um áudio e falei, cara, tu não é ateu, tu sabe que tu não é ateu. Não, eu sou ateu, não é ateu, não tem como a pessoa ter tanto conhecimento ali. Recebeu o Espírito Santo de Deus, pelas mãos deles aconteceu um milagre, aconteceu cura, aconteceu libertação, que eu vi os vídeos dele. E acabar desta forma assim. Né? Não tem como. Mas aí quando você lê dentro da palavra, é isso que acontece. Você dá brecha ali. Entregou-se ao pecado literalmente e não quis ter um conserto com Deus. Aleluias. Né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E falar mesmo para as pessoas. Nossa, você é afastado, olha, fala com carinho, fala com amor para a pessoa. Não julga a pessoa, não, que pode julgar. Tem várias pessoas já falam assim, vamos ali, vamos, né, ouvir a palavra. Porque a palavra sendo pregada continuamente vai transformando na mente da pessoa. Verdade. Então é bom a pessoa estar no culto, estar na presença de Deus, né, irmãos? Então eu agradeço que me ri a oportunidade desta Aleluia, Jesus noite, Santo né? Deus. Tá Nesse dia, meu bem. Nesta noite, né, irmãos? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. É que você não dormiu ainda. Ore por mim, né? Que eu preciso muito de oração. Aleluia. Para Deus me dar força cada dia mais, né, irmãos? Amém. E com a graça de Deus e com a misericórdia dele. E que nós continuamos fazendo esse trabalho maravilhoso. Né? Realmente, aí pregando mesmo e metendo pau Satanás. É isso aí. Deus abençoe o nome de Jesus.